Senhor presidente, senhores parlamentares, público que nos prestigia nesta casa e pela TV Assembleia, o tema principal do meu assunto não será esse, mas eu inicio lembrando que hoje, 5 de junho, é celebrado o Dia Mundial do Meio Ambiente, que foi criado lá em 1972, em Estocolmo, pela Organização das Nações Unidas, né? E esse evento, ele tinha como objetivo chamar a atenção de toda a população para os graves problemas ambientais e para a preservação dos recursos naturais que até então, 1972, se consideravam inesgotáveis. E de lá para cá, esses problemas só se agravaram. Grandes discussões, aquecimento global, as geleiras, a questão da preservação da água, a falta de saneamento ambiental, lembrando, né, que saneamento ela envolve água, esgoto, drenagem e resíduos sólidos, e no Brasil essas questões ainda são muito maltratadas, não é? Nós temos um problema seríssimo dos lixões, isso provoca o chorume, nós temos o problema da falta de saneamento, mais de 50% ainda dos domicílios urbanos não são conectados à rede de esgoto, e dos 50% do esgoto coletado, parte considerável ainda, deputado Cabalmi, é só feito o afastamento, é coletado e despejado em rios e mares, né, sem nenhum tratamento. Então, esse é um aspecto de degradação violento. E o Dia Mundial do Meio Ambiente, ele objetiva chamar a atenção da população brasileira e da população mundial da necessidade de mantermos a própria vida, e ela está associada à preservação do meio ambiente. Portanto, homenageio aqui todos aqueles que trabalham com as questões ambientais, rendendo as minhas homenagens aqui em nome da família Sanesul, que cuida da parte de água e de esgoto no nosso estado, que eu tive a honra de ser presidente por mais de 7 anos, todas as nossas homenagens. Mas, senhor presidente, o assunto principal que me traz essa casa, eu tenho aqui alguns jornais aqui, se relaciona, deputado Cabalmi, em relação à visita do nosso ministro da Justiça, né? Eu tenho aqui o jornal O Progresso. Moro anuncia a Argentina na aliança contra o tráfico. Eu tenho o Diário MS, cuja manchete é: tem que prender e isolar líderes de facções, desmoro na fronteira. E tenho aqui o jornal O Estado, que diz: Moro deixa Mato Grosso do Sul fora de encontro na fronteira. E é exatamente este assunto, deputado Capitão Contar, que me chama a atenção. Eu lamento mais uma vez que o ministro da Justiça, já não é a primeira vez que isso acontece, visita o Mato Grosso do Sul, mais especificamente a nossa vizinha Ponta Porã, e deixa, deputado Evander Vendramini, o Estado fora da participação dessas discussões. Será que é possível discutir o combate, não é, avassalador das drogas que avançam sobre as nossas fronteiras, as fronteiras brasileiras, sem integrar o Estado nessa discussão? Já não é a primeira vez. Quando eu era secretário de Justiça e Segurança Pública, eu já concedo uma parte a Vossa Excelência, deputado Cabalmi, nós tivemos aqui a visita do ministro Alexandre de Moraes, visita secreta. A impressão que tem é que não existe relação de confiança construída nas estruturas das nações. Às vezes nem as Forças Armadas, o Comando Militar do Oeste, fica sabendo dessas visitas. Às vezes um grupo muito restrito da Polícia Federal, e o Estado sequer
aquele que é o grande responsável pela segurança pública do Estado, aquele que é o grande responsável como guardião da fronteira, aquele que não só tutela os interesses do Mato Grosso do Sul, mas cuida fortemente dos outros estados da federação, não é convidado, sequer toma conhecimento da agenda do ministro na visita ao Mato Grosso do Sul. Eu quero depois aqui abordar os números do Mato Grosso do Sul para mostrar que o trabalho das forças estaduais, cujo Departamento de Operações de Fronteira foi utilizado como tema de campanha pelo atual presidente Jair Bolsonaro, como referência de polícia de fronteira, deputado Evander Vendramini, sequer toma conhecimento da visita do ministro. Tudo bem, pode-se dizer que isso é uma relação institucional do ministro com o governo paraguaio, mas aí, deputado Cabalmi, vem o seguinte questionamento, não é? E lá no Paraguai, queimar 300 hectares de maconha, faz-se uma visita cinematográfica, gera imagem, mas isso do ponto de vista de segurança pública, o que resulta? Concedo a Vossa Excelência como uma parte com a maior satisfação. Deputado Barbosinha, você tocou na palavra institucional. Eu iria falar para Vossa Excelência que, longe de ser uma visita institucional, ficou parecendo um passeio institucional, né? Um passeio. Ele veio aqui passear, fazer um encontro com um representante do governo do Paraguai e da Argentina, que me parece que faltou a visita, inclusive. Porque, deputado Barbosinha, como que um ministro vem ao Estado e não informa, não dá conhecimento do secretário de Segurança aqui do Estado, representante do Paraná? Eu acho que nem a bancada estadual, os deputados do PSL aqui tomaram conhecimento, ou foi informado, ou foi convidado. Está aqui o deputado Capitão Contar, eu gostaria até de ouvi-lo, para saber. Ora, que tipo de relação política institucional está fazendo com a vinda dessa aqui à nossa região, ao nosso Estado? Eu não consigo entender isso. Que tipo de encaminhamento se quer chegar e construir, deputado Barbosinha, para que ajude no combate à violência e ao crime aqui nessa região nossa? Eu não consigo entender isso. Deputado Barbosinha, não tem como vir um ministro aqui e não fazer interlocução com o Exército Brasileiro que está aí com o CISFRON, não tem como vir aqui e não tratar dessas questões. São questões práticas para poder resolver o problema. Isso aí não se resolve com magia, não. Não tem, sabe, uma carta aqui, eu vou resolver. Não é assim. Não é o decreto que vai resolver isso, deputado Barbosinha. Então, eu acho que ficou muito ruim essa vinda do ministro Sérgio Moro aqui, com as relações, com as tratativas, para que nós consigamos diminuir o índice de violência, não só no Mato Grosso do Sul, mas a questão do Mato Grosso do Sul ela é emblemática. Passa por aqui grande volume de droga, de armamento, de munição. Então, é muito mais abrangente do que vir aqui, deputado Barbosinha. Essa é uma leitura que eu faço. Vocês estão de parabéns. Deputado Cabalmi, eu agradeço a manifestação de Vossa Excelência. Eu espero que não seja um passeio. Mas, na verdade, o ministro Moro, ele repete uma tradição de outros ministros. Só falta agora a próxima visita, deputado Capitão Contar, ser no CISFRON, lá em Dourados. É outra central de visitação. O ministro vem, em agenda fechada, olha o CISFRON que está se tornando um elefante branco por falta de investimentos do governo federal, um investimento extremamente necessário e importante para a proteção das nossas fronteiras. As Forças Armadas precisam desses investimentos para, conjugado com as forças federais e estaduais, fazer o policiamento de fronteira, e esses investimentos não acontecem. Eu espero só que a próxima visita não cumpra essa tradição. Talvez, deputado Cabalmi, seja essas visitas secretas a vergonha da União e não enfrentar temas importantes como o descaso da União com as fronteiras, como o descaso histórico da União com o Mato Grosso do Sul. E aqui, deputado Evander Vendramini, eu tenho os números
Mato Grosso do Sul tem 1.517 quilômetros de fronteira. Vossa Excelência, não é, que é deputado representando o Corumbá, da nossa vizinha Bolívia. Nós sabemos que nós temos com a Bolívia e Paraguai relações históricas extremamente importantes, rica na cultura, rica na convivência entre os povos, mas nós sabemos que esses dois países têm problema muito sério. Bolívia com relação à cocaína, Paraguai com relação à maconha, e nós sabemos que Mato Grosso do Sul é rota do tráfico e do crime organizado. E nesses 1.517 quilômetros de fronteira, na proteção das forças policiais, só as forças de segurança do Mato Grosso do Sul, deputado Renato Câmara, entre maio de 2015 e maio de 2019, meu caro deputado professor Rinaldo, apreenderam 1.462.400 quilos de drogas, deputado Marçal Filho. 1.462.000 quilos de drogas apreendidos só pelas polícias do Mato Grosso do Sul, pelas polícias estaduais do Mato Grosso do Sul. Eu não estou computando aqui as apreensões realizadas pelas forças federais. Isso significa que essa droga seguramente ela não se destinava ao mercado consumidor do Mato Grosso do Sul. Essa droga, ela se destinava, deputado Marçal, já concedo uma parte a Vossa Excelência, aos grandes centros consumidores, à Europa, aos Estados Unidos. E aí, além disso, Mato Grosso do Sul, ele apreende as drogas. Aí ele tem que instaurar o procedimento policial. Foram 11.763 nesse período. Não é? Hoje, dos 19 mil presos que nós temos no estado, e essa estatística não para de crescer, 7.300 são presos oriundos do tráfico internacional, do crime transnacional, deputado Nevando Matos, que custa ao Mato Grosso do Sul em torno de 133 milhões de reais ao ano, que o governador Reinaldo teve a coragem de ajuizar no Supremo Tribunal Federal uma ação civil pública, cobrando do governo federal o ressarcimento do custeio desses presos, porque a União faz de conta que nós temos o pacote agora anticrime, né, que objetiva recrudescer a questão da pena, mas não se discute a questão do sistema prisional, abarrotado já no modelo atual, e não se sabe aonde iremos colocar esses presos. Concedo uma parte a Vossa Excelência com a maior satisfação. Gostaria de parabenizar a Vossa Excelência pelo pronunciamento, dizer que em relação a essa questão de presos, é realmente um absurdo. Se o governador, né, se o governo do estado resolvesse dizer o seguinte, ó, nós temos os nossos presos, vocês fiquem com os seus, nós não estaríamos com a situação em que nos encontramos, porque muitos desses presos vêm de processos realizados em outros estados e são abrigados aqui, infelizmente, e não há nenhuma contrapartida do governo federal para o governo do estado. Em relação ao Cisfron, deputado Barbosinha, eu tenho vergonha, eu tenho uma vergonha alheia. Quando eu vi a notícia de que um grupo de deputados viria para cá em missão oficial para a nossa cidade de Dourados para ver o Cisfron, eu fiquei vermelho na hora, eu fiquei constrangido de ver essa notícia. Porque quando foi da implantação do Cisfron, eu era deputado federal. E viemos para cá com toda a esperança do mundo, um projeto magnífico, maravilhoso, algo assim espetacular, nos foi mostrado. Viemos com uma comitiva, inclusive, de outros deputados de outros estados. Todo mundo ficou assim, deslumbrado com todo esse sistema. E aí, a cada vez que trocava o ministro da Defesa, a primeira coisa que ele fazia era vir ao Mato Grosso do Sul, mais precisamente em Dourados, para ver o sistema e dizer, agora vai. E nada. Não foi implementado, não é garantido no orçamento os recursos para isso. Vossa Excelência falou muito bem, a gente sabe que não adianta lá no Rio de Janeiro combater o crime ou lá em São Paulo, senão combater na nossa fronteira, de onde vem a droga e vem as armas, as munições. Então, o Cisfron poderia perfeitamente integrar isso, mas não saiu do papel na realidade. E, infelizmente, acaba só sendo um passeio turístico
cada grupo de deputados que vem aqui visitar e sai daqui maravilhado. Mas, na prática, até agora, isso não ocorreu. Eu agradeço e incorporo a manifestação de Vossa Excelência e a percepção que tem o deputado Marçal Filho. É exatamente isso. Evidente que esses problemas, eles não nasceram nesse governo, são problemas históricos. Mas a minha preocupação trazida aqui é que essa tradição se perpetue. Realmente, não é? Com a visita do ministro Moro, uma visita ao Paraguai, aí você reproduz matéria nas redes de televisão, registra isso, volta para Brasília e os problemas continuam aqui no Mato Grosso. Eu concedo uma parte, deputado Capitão Contar. Eu só queria aqui continuar, eu falei aqui dos procedimentos, porque toda vez que a polícia, ela prende alguém com drogas, ela instaura um inquérito policial. O Poder Judiciário depois tem que tocar o processo, e são todos custos realizados pelo Estado. E aí eu tenho também a questão dos laudos periciais. Eu tenho que mandar para o Instituto de Perícia para saber se aquilo efetivamente se trata de drogas. E nesse período que eu relatei aqui, de maio de 2015 e 2019, com mais de 1.462.000 quilos de drogas apreendidas, foram 31.448 laudos periciais entre julho de 2014 a maio de 2019, além do subproduto, que são os presos. Não é? Mais de 7 mil presos do tráfico nos presídios do Mato Grosso do Sul, que é aquilo que sobra do crime. Não é? Então, Mato Grosso do Sul arca, eu vou conceder uma parte de você, depois eu quero entrar num assunto extremamente importante, porque Mato Grosso do Sul está fazendo a sua parte. Nós tivemos o MS Mais Seguro com investimento nas forças de segurança. Nós temos 3 presídios, 2 masculinos em construção, 1 em fase de término agora no mês de julho, já deve estar concluído, outro até o final do ano, 1 feminino aguardando apenas a adequação dos projetos. Nós temos mais estabelecimentos penais de 2 Irmãos do Buriti, Naviraí, Campo Grande, Nova Andradina, Paranaíba, 3 Lagoas, em ampliação serão criadas aí mais 3.200 vagas. Mas aí, deputado Onevan, quando eu aumento a vaga, eu tenho que aumentar o número de agentes penitenciários. Eu aumento a despesa médica, eu aumento a despesa de alimentação desse preso, de forma que esses 7.300, deputado Capitão Contar, custa ao Mato Grosso do Sul mensalmente em torno de 12 milhões de reais, que vai repercutir ao longo do ano, em torno aí de 13 milhões, 12 milhões, em torno de 133 milhões ao ano. Concedo uma parte a Vossa Excelência. Muito obrigado pela parte, deputado Barbosinha. Parabenizar Vossa Excelência também aí pelo assunto abordado. Eu venho aqui só manifestar a minha opinião com o que foi falado em alguns pontos. Primeiro, a missão do ministro Sérgio Moro não era, nesta viagem, em Mato Grosso do Sul, e sim um encontro com o governo paraguaio. Posteriormente, será feita essa visita, com certeza. Deputado Cabalmi, uma missão institucional, ela é apartidária, ela não interessa só ao PSL, ela interessa a todos os cidadãos. Então, só para deixar esse registro. Eu espero que as pautas de segurança, lá em Brasília, entre elas, o pacote anticrime do Sérgio Moro, que foi apresentado por ele, espero que Vossas Excelências consintam os parlamentares de vossos partidos a aprovarem. Não adianta só criticar o ministro e não estar fazendo meio de campo para que o governo possa governar. Então, esse é um apelo que eu faço também aos deputados federais que não são do PSL. E também sobre o Cisfron, deputado Marçal, sabe quantos parlamentares de Brasília foram convidados para essa visita? Mais de 90. Sabe quantos vieram? 7. Sabe quantos fora de Mato Grosso do Sul vieram? 2. Um senador da Bahia e um deputado federal do Paraná. O resto não puderam atender ou não quiseram vir a Mato Grosso do Sul conhecer. De que outra forma o Exército vai poder apresentar o programa? Apenas com a visita. Eles têm que ir em loco, verificar qual material está sendo comprado, qual a necessidade dessa atenção dos parlamentares. O Exército está com o projeto pronto, falta recurso. Agora, quem que libera o recurso? Por onde passam os pleitos financeiros para financiar projetos? Lá em Brasília. Então, mais uma vez, eu peço aí que os parlamentares, dentre os seus partidos, façam esse apelo para que o projeto saia do papel, ele já está
bem encaminhado em Dourados, mas a fronteira não é só Dourados, ela abrange o Brasil inteiro. Então, muito obrigado, parabéns aí pelas palavras. Deputado Capitão Contari, eu agradeço a manifestação de Vossa Excelência. E a crítica que nós estamos estabelecendo aqui é que o ministro repete o padrão que vem se manifestando ao longo de anos de outros ministros. O ministro desceu em Dourados, foi de carro de Dourados para Ponta Porã. É evidente que a visita era ao Paraguai, mas Paraguai faz divisa com o Mato Grosso do Sul, faz divisa com o nosso estado. Faltou só um detalhe, o pouso não estava previsto para Dourados. Por causa do mau tempo, ele foi pousar em Dourados e foi de carro para Pedro Juan. Deputado então, Capitão Contari. Esse foi só o detalhe para que a gente coloque aqui a verdade dos fatos. Descendo em Dourados ou descendo em Ponta Porã é Brasil. Descendo em Pedro Juan Cabaleiro não importa. O que nós estamos discutindo é a questão institucional de um Estado que faz o enfrentamento das drogas e é maltratado historicamente pela União. E vou dizer a Vossa Excelência, do pacote anticrimes que aumenta a pena, isso repete também um padrão histórico no Brasil. Todas as vezes, deputado Nevando de Matos, que nós discutimos segurança pública, a resposta vem no aumento de pena. Não se investe no sistema prisional, não se investe em ressocialização, não se investe em recuperação. Isso é balela. Eu lecionei processo penal e quando eu falava para os meus alunos na pena ressocializadora, na pena recuperadora, eu dizia para eles, eu tenho vergonha de dizer isso, porque isso é balela. Pena é devolução, às vezes, deputado Evandro Vedramino, do mal em dobro. Porque historicamente o Brasil e a sociedade não compreendeu que o preso que é recolhido temporariamente, ele volta para o meio da sociedade. E às vezes ele volta muito pior, embrutecido. É evidente que nós temos que discutir penas. Vamos discutir a pena de morte para os casos irrecuperáveis. Vamos discutir prisão perpétua. Mas aquele que cumpre a pena, o Estado, ele tem um título. O título que ele tem é mais ou menos como um cheque, uma nota promissória. Se ela tem um valor, você não pode cobrar mais. O Estado pode retirar do preso a liberdade, mas ele não pode tirar a dignidade. Por isso que nós estamos formando pessoas bestializadas, que retornam para o convívio da sociedade e a gente vê aqueles crimes que não tem resposta. Quando eu discuto o Mato Grosso do Sul, eu quero levantar um aspecto extremamente importante, deputado Evandro Vedramino. Vence no dia 27 de julho de 2019, deputado Cabalmi, o convênio que Mato Grosso do Sul tem com o governo federal e com a Polícia Federal para poder atuar no tráfico. Tráfico é competência da Polícia Federal. Tráfico é competência do governo federal. O governo empurra o problema para o Estado e não dá resposta. E o que Mato Grosso do Sul está fazendo? Mato Grosso do Sul enviou um ofício, deputado professor Rinaldo, ao ministro Moro, dizendo e pedindo a ele que a não renovação do referido convênio em tempo hábil implicará na ausência de autorização para a Polícia Civil conduzir os procedimentos decorrentes de apreensões de drogas. E o governador solicitou ao ministro Moro que com a maior brevidade possível, a designação de representante do Ministério para discutir um novo plano de trabalho que promova o equilíbrio entre os entes. Deputado Marçal Filho, Mato Grosso do Sul prende e apreende bens. Os bens apreendidos ficam no Estado sob a guarda do Estado, lotando o pátio de delegacias, de veículos que ficam enferrujados e destruídos, de recurso que poderia servir para a segurança pública, de recurso que serviria para o combate ao próprio tráfico. E aí, deputado Cabalmi, nós fazemos os leilões, mandamos dinheiro para a Senad, Secretaria Nacional Antidroga, ela devolve um pequeno percentual ao Mato Grosso do Sul. E aí, deputado Marçal Filho, primeiro, eu tenho que apresentar para a Senad um projeto dizendo aonde eu vou gastar aquela merreca que ele manda de volta. Então, Mato Grosso do Sul está rediscutindo essa questão e penso que efetivamente, sem uma resposta clara da União, Mato Grosso do Sul tem que se retirar do pacto no combate às drogas e a União que assuma esse problema ou pactue com Mato Grosso do Sul
aquilo que o Estado precisa para poder fazer o enfrentamento, porque não pode repetir nesse governo. E eu espero que não aconteça o que historicamente vem acontecendo com os outros governos, deputado professor Rinaldo, que é jogar o problema do preso, que é jogar o problema do tráfico para o Estado, com a omissão completa da União. Concedo uma parte a Vossa Excelência. Eu parabenizo Vossa Excelência por esse assunto, e ninguém melhor do que Vossa Excelência, que esteve durante quase 1 ano e meio à frente da Secretaria de Justiça e Segurança Pública. Nós aqui no Estado, apesar de todas essas temáticas, essa complexidade geográfica, como disse Vossa Excelência, que temos mais de 1.700 quilômetros de chão das nossas fronteiras, a nossa polícia, ela é considerada uma das melhores do país. Apesar do Mato Grosso do Sul, deputado Barbosinha, cuidar da quase que a metade da população carcerária, que seria de competência federal, que são crimes oriundos de drogas, tráfico de drogas e tráfico de armas. Vossa Excelência lembra muito bem quando foi encaminhado um documento ao STF para que pudéssemos ser ressarcidos desses recursos que passam de 100 milhões por ano, que deveria ser do governo federal. Mas eu e Vossa Excelência, nós não podemos olhar para trás, nós temos que olhar para frente. E eu vejo que nós estamos no novo governo, nós estamos nessa expectativa. A vinda do ministro Moro aqui foi uma vinda específica para tratar dessa questão ali, juntamente com o governo federal. O CISFRON, que eu tive a oportunidade de estar junto na época, Vossa Excelência, acho que também estava presente, o governador Reinaldo, quando era o Michel Temer à frente da presidência, ele também veio aqui e numa visita específica para conhecer o CISFRON. Então, eu acredito, deputado Barbosinha, que o ministro Moro, ele está realmente empenhado em dar esse suporte que nós merecemos. E aqui, como é um corredor, eu não tenho dúvida que com essa infraestrutura que o governo federal haverá de nos oportunizar, nós vamos permitir com que essa situação terrível que tem deixado centenas de milhares de famílias, não só do nosso estado, mas acima de tudo de todo o nosso país, por conta dessa questão das drogas. E olha bem, Mato Grosso do Sul, todas as semanas são toneladas de drogas que apreendem. Apesar das nossas dificuldades, a gente tem feito um trabalho excelente, e eu acredito que no espaço curto de tempo nós teremos respostas positivas. Eu quero cumprimentar Vossa Excelência mais uma vez e parabenizar pelo belíssimo trabalho que fizera à frente da Secretaria de Justiça e de Segurança Pública. É preciso que nós enfrentemos essa situação realmente com muita firmeza, porque as drogas têm ceifado os sonhos de milhares de pessoas, sobretudo os mais jovens. É inadmissível, Barbosinha, nós termos na nossa capital, por exemplo, crianças com 8 anos de idade que já é dependente químico. E aí, quando o Arfurche, a época promotor da 27ª Vara da Infância, dizia para mim que tinha crianças com 8 anos dependentes de químicos, eu não acreditei. Falei, não é possível. Ele falou, mas é real. Aí, no meu gabinete, já finalizo, Vossa Excelência, me permite 30 segundos para eu... Tem 1 minuto para finalizar. Então já vou parar por aqui. Dizer que a senhora do bairro Iraci Coelho, deputado Barbosinha, veio aqui me pedir uma ajuda. Uma criança também de 8 anos. De 8 anos de idade, dependente químico. Eu tenho uma neta que tem 8 anos, é inconcebível. Portanto, é preciso sim que o governo federal nos dê essa ajuda para que nós possamos eliminar com essa pandemia que é chamada a dependência química. Muito obrigado pelo à parte e parabenizo Vossa Excelência pelo pronunciamento. Deputado professor Rinaldo, agradeço a manifestação de Vossa Excelência. Me resta aqui, deputado Pedro Kemp, 1 minuto. Eu gostaria muito de ouvir Vossa Excelência, mas eu quero fazer algumas considerações. Evidente que nós sabemos que se trata de um início do governo e com ele se renovam as esperanças de que efetivamente nós possamos ter um tratamento diferente. Mas o que nós estamos querendo evitar é que se repitam os erros históricos, porque tudo isso que nós estamos vendo agora aconteceu em outros governos. A questão do deputado capitão Contar do CISFRON não é a visita, é a falta de investimento.
O Exército precisa, as Forças Armadas, precisa desses investimentos que historicamente estão sendo contingenciados e a tecnologia ela vai ficando obsoleta. Se ela não ter continuidade, a crítica é que o deputado Marçal Filho levantou, é a mesma que eu faço. Aquilo virou uma central de visitação, troca governo, passa governo, vem comissões de deputados e não vê nada de diferente. E o que nós estamos esperando também em relação ao governo federal, penso que o momento é tomada de decisão. Esse convênio vence. Penso que os bens apreendidos, eles têm que ser leiloados e o Estado já tem que ficar com uma participação de no mínimo 50% desses bens apreendidos, para que isso possa servir à segurança. Eu finalizo, senhor presidente, dizendo que esse assunto de segurança pública ele é tormentoso para a população brasileira, mas se nós queremos um país mais seguro, se nós queremos um país mais fraterno, passa seguramente pela proteção das nossas fronteiras e é absolutamente impossível canalizar apenas para o Estado essa responsabilidade com a omissão histórica do governo federal. Muito obrigado.